Olá, seja muito bem-vindo. Voltou o Campeonato Brasileiro, fim da data FIFA. Foco na Copa do Mundo, mas antes tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, mas o cardápio hoje oferece a você o Campeonato Brasileiro Red Bull Bragantino e Flamengo. Então já chega deixando aquele seu like aqui no nosso canal do YouTube. Comenta quanto vai ser o jogo, compartilha para geral e se é novo, se inscreve no nosso canal. O Flamengo brigando na parte alta da tabela e o Bragantino lutando para não ficar dentro do Z4. Eduardo Gerac, rapaz, que campanha faz o Bragantino e nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. O Flamengo com o Leonardo Jardim invicto, 4 vitórias e 1 empate. O que esperar desse jogo fora de casa para o Flamengo, que teve vários jogadores, né, na data FIFA, mas agora o foco é no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Flash Score. Bom, primeiro para dizer o seguinte, né, que assim, essa semana, né, a gente tem rodada no meio de semana e vamos ter também no final de semana, é aquela semana para quem ainda realmente sonha com o título brasileiro, e é o caso do Flamengo, claro, precisa somar pontos, porque depois, abril e maio, vai ser uma agenda pesadíssima para os times aqui do Brasil, né? Porque começa a Libertadores, no caso, claro, do Flamengo, né? E depois ainda tem uma rodada da Copa do Brasil, ou seja, é jogo toda semana até mais ou menos o final do mês de maio. Então, o Flamengo, claro, né? Precisa, mesmo jogando fora de casa, precisa aproveitar aí para, quem sabe, somar 3 pontos em Bragança Paulista, né? Porque realmente, como você disse, o Bragantino vem numa fase muito ruim. Agora, contudo, entretanto, todavia, né, a equipe do Flamengo precisa produzir mais também, né? Por mais que o Mengão, ele está na 5ª colocação nesse exato momento, só que ele está com um jogo a menos, né? Ou seja, se ele vence esse jogo a menos, que ainda vai ser disputado, ele vira automaticamente o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Ele vai ficar só atrás do Palmeiras. O Palmeiras que tem 19 pontos, o Flamengo nesse momento tem 14, iria 17, ficaria 2 pontos atrás do Palmeiras, né? Lembrando que o vice-líder hoje é o Furacão, com 16 pontos ganhos. Agora, como todo mundo vai jogar agora, ou seja, o Flamengo não vai descontar agora essa partida que resta, né? Mas, se a gente pegar, por exemplo, o último jogo do Flamengo, o jogo contra o Corinthians aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena, o Flamengo começou muito bem aquele jogo, né? Abriu o placar logo cedo com o Lucas Paquetá, tudo caminhava muito bem, né? O Paquetá que com o Jardim voltou a jogar mais pela ala direita, tanto que em termos de ataque, né, contra o Corinthians, o Flamengo atacou muito mais por esse lado direito. 45% das ações ofensivas do Mengão foram no campo de ataque, claro, do lado direito. 18% pelo meio, né, uma mudança grande em relação ao Felipe Luiz, e do lado esquerdo, 37%. Só que daí depois o Flamengo começou a jogar de uma forma bastante burocrática, não tem outra classificação para explicar o jogo do Flamengo contra o Corinthians. O Corinthians cresceu e conseguiu até empatar o jogo e tal. Depois, claro, o Flamengo teve um jogador expulso, né? O que complicou bastante a vida do Flamengo naquela partida. Isso já no segundo tempo. Mas mesmo assim, a produção ofensiva do Flamengo foi muito aquém do que esse time do Flamengo pode produzir, né? O Flamengo tem 13 gols marcados, né? Até agora não é o principal ataque, né, da competição. No entanto, tem uma defesa muito sólida. Levou apenas 5 gols, né? Então, o Flamengo, defensivamente, tem jogadores de muita qualidade. E aí concordo com você em relação ao Paquetá, que ele cresceu com o Leonardo Jardim. Ele fez gol no Clássico com o Botafogo, ele tem sido uma peça importante, até porque algumas estão oscilando. E o Flamengo, o torcedor critica muito a questão da finalização, né? Toca, 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 mas finaliza pouco, né? É um time agudo, é um time vertical, um time muito horizontal, né? Falta o Exatamente. próprio Paquetá fazer isso, esse papel também, de ser um cara mais decisivo, de pisar mais na área, porque ele é do último terço, como gostam os treinadores. Exato. Não, e além disso, por exemplo, no caso do jogo contra o Corinthians, né, que eu narrei aqui para a Flash Score, direto lá de
de Itaquera. O gol saiu logo cedo, depois, 10 minutos depois, o Corinthians já empatou, e aí logo no início do segundo tempo, o Flamengo perdeu o Everton. E aí o Jorginho, ele ficou meio que desconectado da turma da frente, vamos dizer assim. Tanto que o mapa de calor que a gente está vendo na tela do Jorginho mostra muito bem isso, né? Ele teve que baixar ali para ficar junto com os zagueiros. Ele era aquele homem que pegava a bola para tentar iniciar as jogadas ofensivas do Flamengo, e claro, a expulsão acabou sendo decisiva ali para esse empate, né? Entre Corinthians e Flamengo. Mas mesmo quando estava 11 contra 11, teve essa desconexão ali entre o Jorginho, o Everton e o Arrascaeta, por exemplo, ali na frente, né? O Flamengo que jogou com o Arrascaeta e o Pedro, né? Ali na frente do Arrascaeta no 4-2-3-1. Então, assim, realmente está faltando um pouco mais de liga aí para esse meio-campo do Flamengo. Claro, as peças são as mesmas, né? Dos últimos jogos, do último ano, até não mudou tanto assim. O Flamengo que estava em busca de um centroavante, não conseguiu, vai ficar agora com o que tem, né? O que tem já é muito bom, no meu modo de ver, mas enfim. Mas é isso, o Flamengo tem que começar a produzir mais, e o que você disse também é muito preciso, né? E quando criar as chances, tem que botar a bola no gol, né? Não dá para ficar, enfim, fugindo disso, né? Não dá para escapar disso. O Flamengo, claro, tem tudo para crescer ainda muito, né, no Campeonato Brasileiro, e vamos ver se o Leonardo Jardim dá mais mobilidade para esse time. Acho que é isso que falta, mais mobilidade aí para o time do Flamengo. O Flamengo que contra o Corinthians criou apenas uma única chance clara e fez o gol. Então, em termos de eficiência, até que não foi tão ruim. Apenas 2 finalizações no alvo, mesmo com um jogador a menos quase todo o segundo tempo, é muito pouco para esse time do Flamengo, né, Fábio? Não, é pouco, com certeza. Esses números não são o que o torcedor espera, pela qualidade do time do Flamengo, mas está lá em cima. Claro que o Palmeiras já está fazendo a famosa gordura, está começando a desgarrar, mas você destacou bem, tem um jogo a menos. Agora, do outro lado, o adversário que oscila, faz campanha de Libertadores, no outro ano briga para não cair, faz campanha de Libertadores, agora briga para não entrar em zona de rebaixamento. O que acontece com o Massa Bruta está aí, ó, que perdeu em casa para o Botafogo, que não garantiu o emprego do Anselmi, né? Exatamente. Não, o Red Bull Bragantino é uma grande incógnita, vamos combinar, né? Porque, assim, é um time que no papel não é tão ruim, não, muito pelo contrário, tem bons jogadores esse time. Em 2023, né, a torcida, principalmente do Flamengo, do Red Bull Bragantino também vai lembrar, o Red Bull Bragantino ganhou de 4-0 do Flamengo em Bragança. O Mosquera, que continua no elenco, só não fez chover aquele dia. Ele fez 2 gols, foi muito bem, realmente, o Bragantino naquela partida, né? Por exemplo, nesse jogo contra o Bragantino, ou melhor, contra o Botafogo, o Bragantino jogou com o Cleiton no gol, que é um goleiro seguro, né? O Hurtado, o Alex, o Gustavo e o Juninho Capixaba, que formam ali a linha defensiva, né? Aí o Gabriel, que é um bom volante, um volante mais marcador, né? Já passou pelo Corinthians, enfim, já passou por vários times aqui no Brasil, jogou ao lado ali do Matheus Fernandes com a 35, que também é um bom jogador. E aí os 4 homens da frente, né? O Lucas Barbosa, o Rodriguinho, que é o número 20, o Rodriguinho que veio de São Paulo, o Mosquera com a 30, e lá na frente o Eduardo Sacha com a 8. Ou seja, é um time bem compacto, é um time que realmente no papel tem bons jogadores, mas vem de uma fase muito ruim. Realmente o Mancini aí precisa rever o que está acontecendo, né? Esse time precisa ter um pouco mais de presença, né? Tá faltando muitas vezes o time ser mais encorpado, né? O time mostrar mais força física, né? Se compactar mais, porque senão vai ser presa fácil aí para os seus principais adversários. Tanto que contra o São Paulo, por exemplo, né, outro jogo que o Bragantino perdeu jogando em casa, a gente tem aí o gráfico de pressão, né, daquela partida. O Bragantino começou muito bem o jogo. São Paulo não viu a cor da bola até os 30 minutos do primeiro tempo. Ele saiu na frente, inclusive, né? Exatamente, saiu na frente, essas barras azuis aí. E aí, no segundo tempo, o time foi, como eu diria, murchando, foi murchando. Perdendo força. Perdendo força. Exatamente, São Paulo até virou o jogo, acabou vencendo por 2-1 aquela partida. Ou seja, está faltando realmente mais
punch, vamos dizer assim, para o Bragantino. Falta fazer o fator casa, né, que essa temporada não tem feito. O Bragantino, talvez, por não ser o seu estádio, que está passando por reforma, pode ser também, mas não é uma campanha decepcionante. Brigando para escapar de zona de rebaixamento, um time que fez apenas 8 pontos em 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, levou 10 gols, fez apenas 6, um saldo de -4, uma campanha muito ruim de um time que investe. Vale lembrar que o time do Bragantino é um time que investe. E está passando sem pouco dúvida. De novo, né, no Campeonato Brasileiro. Se a gente for pegar aqui pela tabela nossa da Flash Score, ó, se a gente separar só pela classificação dos pontos obtidos pelas equipes em casa, o Bragantino está na 15ª colocação. São 4 pontos em 4 jogos. E fora, o Bragantino está melhor. Aparece na 10ª colocação, também com 4 pontos em 4 jogos. Ou seja, realmente é uma campanha muito ruim do Bragantino, principalmente em casa. Realmente precisa virar essa chave, senão o Bragantino vai brigar realmente para não cair. Vai ser um grande jogo e claro que aqui na Flash Score você não vai perder um só lance com narração para você aqui no nosso site, no nosso aplicativo também. Edu, forte abraço, meu amigo, até a próxima. Valeu, Fábio, abração, até mais. Valeu, um abração para você também que está conectado com a gente. Pintou aqui o QR Code, o que é isso, Azevedo? Escaneia. Seu celular, pega e abre a câmera, escaneia e tenha muita informação na palma da sua mão. É o nosso aplicativo, é de graça, é 0800 para você ler o jogo como ninguém. Um forte abraço, bons jogos nesta rodada e fim de semana tem mais, hein? Agora é Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana, tudo passa aqui na Flash Score. Tchau, tchau.